Meu riso é tão feliz contigo, meu melhor amigo é o meu amor. A gente cantar, a gente dançar e a gente não se cansa. Ser criança. Deixa eu ver quem está aqui. Tá. Isabelle me salva. Bom dia. Essa música é tudo caô. Isabelle, você poderia me salvar, minha linda? Isabelle, você está aí? Isabelle? Isabelle, fala comigo, Isabelle. Isabelle, bom dia, Lívia, boa noite, né? Isabelle, olha só, redação, me ajuda aqui. Eu me dei um lapso agora. É o caderno de atividades. Sim, gostei do seu sim. 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 Você lembra qual foi a página que eu parei, gatinha? Isabelle, eu fico perdido com esse caderno de atividade, gente. Esse caderno de atividade me deixa louco. Você lembra que página que eu parei aí? Não foi aqui, gente. Não foi isso. Eram propostas de redação. Eu acho que era no início, né? Ah, esse livro me deixa perdido. É porque eu acho que tem um vestibular e tem o Enem, né? Ah, achei, já me achei. Já me achei.
Já me achei, Isabeli. Qual foi a última que nós paramos, gente? Eu nem lembro. Frente à Ética Nacional. Ninguém já, esse aqui já foi. Uma vez que não leitura de palavra. Trabalho infantil também já foi. Como garantir a liberdade de informação e comunicação? Também já foi. Aqui não. É a 16. A gente vai discutir, vai comentar, né, gente? Porque eu não vou colocar vocês para fazer redação agora, que acabou, né? Só quem tiver de provinha, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá, meu Brasil varonil. Né? Cauã tá acordado, gente? Lívia tá acordada, tá sem graça? Tô aqui, professor. Tá aí, professor. Lívia, ela sumiu da minha aula. Aí, na última aula, ela resolveu aparecer. Tipo assim, não vou ficar mal com o professor, né? Sei lá, né? Professor Ronaldo, eu curto. Vai que ele faça o maluco comigo, né? Porque eu sumi. Aí eu vou lá na última... Porque ela sumiu 2 aulas minhas, né? Ela sumiu. Eu até pensei que ela tivesse cancelado a matrícula. Não, professor. Eu tava tendo uma break aqui em casa e tava difícil de assistir a aula. Não julgo, Lívia, faço o mesmo. O Cauã, você para de palhaçar. Lívia, esse demônio, ele ia de manhã para a escola. Essa praga, ele estudou a tarde, a vida toda à tarde. Essa praga ia de manhã, aí queria interagir com o 9º ano da manhã. Era um inferno, Cauã Virla. Agora ele está melhor, ele está melhorzinho, que ele está no ensino médio, mas antes era um inferno que essa criatura fazia naquela escola. O quê? Gente, esse povo quer falar comigo numa hora que eu não posso. Hein? Gente, olha só. Para que existam hoje os direitos políticos, que assunto legal. O direito de votar e ser votado, 25002, 25. Ela fala comigo, gente. Escolha seus governantes e representantes. A sociedade lutou muito aos movimentos da direita já lá em São Paulo. Eu vou chamar Jaqueline, hein, gente? Vou chamar Jaqueline aqui para ela começar a explicar as coisas para vocês. Então, olha só, comícios pela direita já, né? Gente, vocês sabem que estava vindo, em 85 ainda, era ditadura militar, né? Então, com as diretas já, 84, já era uma forma de terminar com a ditadura militar. Ué, o senhor agora virou professor de história? Não, é porque eu sou professor de literatura. E professor de literatura, os professores de literatura normalmente entendem história, filosofia e sociologia, tá? Então tá bom. A política foi inventada pelos humanos como um modo pelo qual pudessem expressar suas diferenças e conflitos sem transformá-los em guerra total, em uso da força e extermínio recíproco, ou seja, eu bato na Isabelle também bate em mim, então é recíproco. A política foi inventada como modo pelo qual a sociedade internamente dividida discute, delibera e decide em comum para aprovar ou reiterar ações que dizem respeito a todos os seus membros. Gente, isso, se a gente for estudar na história, a gente vai lá na Grécia Antiga. Lembra lá do surgimento das polis, que era o Estado Novo,
Estado Novo não, cidade-estado, que cada cidade tinha o seu governante, sua cultura e era independente, que até então a mulher não governava. Vocês estão lembrando mais ou menos disso? Estão, né? Que aí só quem votava eram os homens depois maiores de 18 anos, mas que tinham descendência e ancestralidade nobre. Estão lembrando mais ou menos disso? Das aulas de história, eu vou passar um WhatsApp para a Jaqueline, gente, vou arrasar com vocês. Aí depois surgiu a democracia na Grécia, não foi isso? O primeiro ano. Ou vocês estão assim, caraca, que merda, meu professor de português agora está falando de história. É isso que está passando na cabeça de vocês? É isso? Então tá. É isso, Lívia? Ah, fica com português que é melhor, professor, é isso? Gente. Isabelle está quietinha, que ela está com medo de perguntar a ela. Ela está quietinha, ela e Virla estão fingindo que não estão ouvindo, que estão com medo que eu faça a pergunta. Isabelle ela não quer nem falar nada, porque ela vai falar assim, meu professor vai me perguntar coisa que eu não lembro. A democracia subversiva. Subversiva no sentido mais radical da palavra, né? Em relação à perspectiva política, a razão da preferência pela democracia reside no fato de ser ela o principal remédio contra o abuso do poder. Gente, aí vai ter a questão do Senado, aí depois da Grécia vai ter a Roma, que Roma vai imitar todo o sistema da Grécia, a questão religiosa vai ter influência dos gregos. Lembram disso? A gente está falando da questão de Homero. Estão lembrando disso de Homero em a Ilíada, em Odisseia? Não, eles não estão lembrando, Ronaldo. Em relação à perspectiva política, a razão da preferência pela democracia reside no fato de ser ela o principal remédio contra o abuso do poder. Uma das formas, não a única, é o controle pelo voto popular, que o método democrático permite pôr em prática. Vox populi, vox Dei. Se você tem mais de 18 anos, vai ter de votar nas próximas eleições. Se você tem 16, 17 anos, pode votar ou não. O mundo exige dos jovens que se arrisquem, que alucinem, que se metam onde não são chamados, que sejam encrenqueiros e barulhentos, que, enfim, exijam o impossível. Resta construir o mundo do amanhã. Parte desse trabalho é votar. Não só cumprir uma obrigação, tem de votar com hormônios, com ambição, com sangue fervendo nas veias, para impor os vitoriosos suas exigências antes, principalmente depois das eleições. Considerando a foto e os textos apresentados, redige um texto dissertativo argumentativo sobre o tema, o direito de votar. Como fazer essa conquista um meio para promover as transformações sociais de que o Brasil necessita? Ao descrever o tema, procure utilizar o conhecimento adquirido e as reflexões feitas ao longo de sua formação. Selecione, organize, relacione argumentos, fatos, opiniões e elabore propostas para defender seus pontos de vista. Aí, Isabelle, Isabelle. Então, vamos lá, Isabelle. Vamos lá, Isabelle. Só um minuto, turma.
Então vamos lá, né? Eu vou passar um videozinho para Isabelle, que ama, né? Isabelle, Lívia, Cauã, Vírgula, Yuri Barbosa. A Constituição Federal, promulgada no dia 5 de outubro de 1988, dava plenas garantias ao povo de eleger seus representantes políticos. São esses representantes que devem garantir os nossos direitos, né? Respeitar as nossas vontades, cumprir com os nossos interesses. Isso é bem bonito, né? Mas será que isso funciona na prática mesmo? Oi, meu nome é Isabela, sou professora de redação e hoje a gente está aqui para discutir o tema do Enem de 2002, o direito de votar. Como fazer dessa conquista um meio para proporcionar as transformações sociais de que o Brasil necessita? Olha só, nem sempre o Brasil foi um país democrático. A gente já passou por várias transformações ao longo da história. E para que você consiga responder bem a pergunta do tema, que era uma pergunta bem longa, de um jeito bastante objetivo, é importante que a gente faça uma retomada breve da história do país. Na época da colônia, do Império, da República e agora, mais recentemente, pós-ditadura militar, a gente foi passando por inúmeras transformações no que diz respeito ao direito ao voto. Voltando lá no nosso período colonial, na época em que os portugueses chegaram aqui mesmo, pouquinho tempo depois, lá na Vila de São Vicente, sim, São Vicente, aquela cidade no litoral de São Paulo, sabe? Então, a primeira vila fundada aqui no país, as pessoas que habitavam aquele lugar não tinham direito direto ao voto. Na verdade, o que acontecia era o seguinte: a população escolhia 6 representantes e esses 6 representantes, então, é que decidiam quem ia comandar a cidade. Então, era uma votação, sim, mas uma votação indireta, bastante diferente do que acontece hoje. Somente lá em 1821 é que as pessoas deixaram de votar apenas em âmbito municipal. A gente ainda não tinha uma lei eleitoral válida no país. Foi só depois, com a independência do Brasil, que, a mando de Dom Pedro I, a gente teve nossa primeira legislação eleitoral. Só quem podia votar, né, eram os homens livres, o voto ainda não era secreto e os partidos políticos nem existiam. Em 1891, com a Constituição Republicana, as pessoas puderam finalmente dar o seu primeiro voto direto para eleger presidente e vice-presidente. O Prudente de Moraes foi o primeiro camarada eleito dessa forma. E aí, um pouco depois, chegou a tal política do café com leite, em que os governantes eles se alternavam entre paulistas e mineiros. Após a proclamação da República, as coisas mudaram um pouquinho. Infelizmente, eu diria que para pior, porque o voto de cabresto começou a ser muito comum. Os coronéis, durante a República Velha, acabavam obrigando pessoas mais pobres a votarem nos candidatos de interesse dos coronéis, que eram ricos, donos de terra. Sim, infelizmente, o nosso período histórico está cheio de fraudes eleitorais. Com o golpe que levou Getúlio Vargas ao poder lá na década de 1930, as coisas mudaram um pouquinho e as pessoas ficaram muito felizes porque acreditavam que tinham mudado para melhor. Veja só, o voto passou a ser secreto e as mulheres conseguiram o direito de votar finalmente. A galera estava muito animada, só que o Getúlio Vargas acabou passando muito tempo no poder. A gente teve um segundo golpe que garantiu a ele muitos anos no governo. E aí, infelizmente, o mundo passava por uma crise terrível. E só depois do fim da Segunda Guerra Mundial, quando Getúlio Vargas já não estava mais no poder, é que as pessoas puderam finalmente ir às urnas. E depois de pouco tempo, a gente teve um período que marcou muito a nossa história, que foi a ditadura militar de 1964. Pronto, perdemos novamente o direito de votar. Nem preciso falar muito sobre isso, né? A gente passou anos nessa ditadura e foi com o movimento Diretas Já que as coisas começaram a se transformar novamente. Aí, em 1988,
Com a nova Constituição, finalmente nos tornamos um país plenamente democrático e a gente vota como conhecemos hoje. Então, é o mesmo sistema desde 1988, por conta do documento constitucional. La cuarentena no es obligatoria, pero escuchar un tango en San Telmo, sí. Silvânia Families, o presente perfeito para o seu pequeno. Descubra Olha que o mundo de lindo, Silvânia Lívia, Families. para você de Uma marca presente. clássica de E aí, você curtiu essas dicas de repertório sociocultural? Bom, você pode ter acesso a esses conhecimentos, mas de um jeito bastante aprofundado, caso você se torne aluno aqui do Se Liga. Lá você vai ter acesso às aulas do professor Walter, professor Daniel, professora Renata, as minhas aulas, as aulas dos outros professores, enfim. Eu tenho certeza que você vai adorar. A gente está esperando por você. Agora, bora acompanhar como que a proposta de redação do Enem de 2002 estava articulada. O primeiro texto da coletânea era essa fotografia aqui, que foi tirada lá em 1984, durante um comício em favor das diretas já. Nem preciso falar muito para vocês, né, que durante esse período as pessoas elas estavam já cansadas de se submeter aos desmandos dos militares e aí foram às ruas para protestar. Todas elas queriam ter direito ao voto direto, queriam poder finalmente exercer sua cidadania. Aliás, para você não ficar repetindo demais a palavra voto no seu texto, eu vou indicar outra palavrinha aqui, sufrágio. Sufrágio nada mais é do que o direito dos cidadãos, os direitos políticos dos cidadãos, de, por meio do voto, escolherem os seus representantes. Voltando à proposta, o segundo texto era de autoria de Yara Bernardes, atual vereadora pela cidade de Sorocaba, aqui de São Paulo. Ela é professora, mestra, tem bastante experiência na política e ela disse o seguinte nesse trecho curtinho. Para que existam hoje os direitos políticos, o direito de votar e ser votado, de escolher seus governantes e representantes, a sociedade lutou muito. Fica claro, então, que o direito de votar, assim como outros direitos também, tem origens históricas, filosóficas, sociológicas. E o Enem valoriza demais o aluno que, em redação, consegue articular bem várias áreas do conhecimento para que consiga argumentar de maneira organizada e pertinente. Só de a gente analisar esses dois primeiros textos da coletânea, já conseguimos perceber uma relação clara entre eles. A fotografia, que mostra lá as diretas já, e o texto da Yara vão dialogar no sentido em que as diretas foram uma luta social que a gente lembra até hoje, uma das mais icônicas, certo? Então, nesse sentido, as pessoas, pela busca da cidadania, vão lutando para conseguirem aquilo que desejam, aquilo de que necessitam. E agora a gente tem mais um texto que estava presente nessa coletânea da filósofa Marilena Chauí, e esse trechinho foi retirado da obra Convite à Filosofia. A política foi inventada pelos humanos como modo pelo qual pudessem expressar suas diferenças e conflitos, sem transformá-los em guerra total, em uso da força e extermínio recíproco. A política foi inventada como modo pelo qual a sociedade, internamente dividida, discute, delibera e decide em comum para aprovar ou reiterar ações que dizem respeito a todos os seus membros. Nesse trechinho, a filósofa nos explica o conceito de política e também a importância da política. Mesmo que você não curta muito participar de assuntos políticos, não tem como a gente negar que a política ela está em tudo. É ela que permite os debates, as discussões, a participação da sociedade nos assuntos que são importantes para nós. Já diziam Aristóteles e Platão, os homens são animais políticos. A política é algo que está muito presente nas nossas vidas. Não tem como fugir. Anotou aí essas citações? Bom, agora a gente vai para um outro trecho do italiano Norberto Bobbio, que é historiador e também filósofo. A democracia é subversiva. É subversiva no sentido mais radical da palavra. Em relação à perspectiva política, a razão da preferência pela democracia reside no fato de ela ser o principal remédio contra o abuso do poder.
Uma das formas, não a única, é o controle pelo voto popular que um método democrático permite pôr em prática. Vox populi, vox dei. Aliás, essa frase final, escrita em latim, significa voz do povo, voz de Deus. E isso dialoga pra caramba com o tema, porque veja só, segundo o parágrafo único do primeiro artigo da Constituição de 1988, todo poder emana do povo. E esse poder deve ser exercido pelos nossos representantes. E aí, está conseguindo perceber quais são as relações entre esses textos todos que a gente analisou? Está fazendo o seu projetinho de texto? Está anotando as dicas de repertório que eu estou dando? Que tal fazer um mapa mental para se organizar um pouquinho melhor? Se liga, essas diquinhas todas que eu estou dando aqui vão te ajudar demais na hora de escrever o seu texto. E agora a gente vai para o texto do André Forastieri, um jornalista. Se você tem mais de 18 anos, vai ter de votar nas próximas eleições. Se você tem 16 ou 17 anos, pode votar ou não. O mundo exige dos jovens que se arrisquem, que alucinem, que se metam onde não são chamados, que sejam encrenqueiros e barulhentos, que, enfim, exijam o impossível. Resta construir o mundo do amanhã. Parte desse trabalho é votar. Não só cumprir uma obrigação. Tem de votar com hormônios, com ambição, com sangue fervendo nas veias, para impor aos vitoriosos suas exigências, antes e principalmente depois das eleições. Veja só que informação importante. Um jovem de 16 ou 17 anos aqui no Brasil, ele não precisa necessariamente votar, mas se quiser pode. Veja só, isso está garantido pela nossa Constituição vigente. Nesse sentido, esse texto do jornalista dialoga bastante com os textos da Marilena Chaui e do Roberto Bobbio, porque ele também vai deixar muito claro que a participação política é muito importante. E vai adicionar, é claro, esse conteúdo a respeito dos jovens, que devem votar com vontade e com responsabilidade também. Um jeito bem tranquilo de escrever sobre esse tema era considerar que o voto, além de ser um direito, é também uma obrigação. E quando o cidadão vai às urnas, ele precisa escolher os seus representantes com bastante responsabilidade. É só por meio da responsabilidade que os candidatos eleitos podem, de fato, representar os interesses do povo, garantindo, então, que a democracia seja respeitada e consolidada no país. Falando em democracia, vou dar aqui 2 dicas de leitura para você. Tem um livro que ficou bastante conhecido nos últimos tempos e está vendendo pra caramba aqui no país, que é o Como as Democracias Morrem, do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt. Nessa obra, os autores vão analisar o processo autoritário que está acontecendo no mundo inteiro. Eles vão dizer que as democracias elas vão morrendo de forma lenta e gradual, dando espaço para o autoritarismo, sem que as pessoas se deem conta de que estão entrando num processo bastante perigoso. A minha segunda dica de leitura é de uma obra semelhante à anterior. É a seguinte: Ruptura, a crise da democracia liberal, do sociólogo espanhol Manuel Castells. Nessa obra, ele vai abordar um pouco sobre como a sociedade não tem mais se identificado tanto com os seus representantes. Existe, então, uma ruptura, uma quebra. A sociedade não mais consegue perceber nos governantes uma vontade de representá-la de fato. E os governantes também não atendem os interesses do povo. Assim, esse cenário, somado à violência, ao medo e ao autoritarismo, impedem que a política ela flua numa sociedade. Assim, a democracia vai morrendo, vai se enfraquecendo. Então, o que você acha de começar a escrever sobre esse tema? Vamos lá, sem preguiça, comece a exercitar as suas habilidades em redação. Coloque o seu repertório sociocultural em... Tá, vocês vão me entregar essa redação quando, gente? Quando que vocês irão me entregar essa redação? Posso saber? Primeiro ano vocês estão aí? Ah, nunca. Entendi.
Gente, olha só, semana que vem vou começar, as aulas de quinta prova começarão, né? Eu não sei quem ficou de quinta prova. Então, vou me despedir aqui, né, dos meus alunos que passaram. Provavelmente a gente vai se encontrar ano que vem, que eu sou professor de gramática do 2º ano e redação também. Gente, um bom Natal para vocês, um bom Réveillon, um bom tudo de melhor, né? Tem gente aí que me tem nas redes sociais, tem meus números, né? Qualquer coisa é só falar, tá? Precisou de alguma coisa é só gritar. Ué, tem sexta que vem não é quinta prova, gente, eu tô perdido. Tem aula sexta-feira que vem? Não tem aula ainda, professor. Ué, não tá acabando hoje, não? Não, tem semana que vem ainda toda. Ai, gente, o que é isso? Eu não aguento mais isso, não. Ai, gente. Mentira que tem aula semana que vem. Oi, professor. Sério, Lívia? Eu não tô sabendo, para mim tá acabando hoje. Vocês fizeram prova ontem, ué. Gente, vocês me tacaram um balde de água fria. Que isso, professor. Então, até semana que vem. E essa redação vai ser para semana que vem. Um beijo, um queijo e até a próxima. Até semana que vem. Tchau, Brasil. Não, professor. Não precisa de redação nenhuma, não. Precisa. Precisa não, professor.